Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, queridos irmãos e irmãs, prazer estar com vocês essa noite quando nós queremos estudar o capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. E eu quero começar, como eu sempre gosto de fazer, com a invocação ao Deus Triuno, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bem, quando a gente faz a invocação ao Deus Triuno, a gente não está fazendo nada de forma supersticiosa, mas muito pelo contrário. Nós estamos, isto sim, recordando o nosso batismo, quando fomos comprados pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Lá no nosso batismo foi feito o sinal da cruz na nossa fronte, em nosso peito, como sinal do resgate por Cristo crucificado. Bem, eu quero começar cantando uma música com vocês. De começar, como a gente começa um culto, né? Essa música tem como título "Sê bem-vindo, ó Rei Jesus". Quero chamar você bem-vindo e bem-vinda também. Fica conosco nesse momento de estudo da Palavra de Deus. Vamos juntos ouvir a palavra poderosa do nosso Deus. Vamos cantar? Sê bem-vindo, ó Rei Jesus. Sê bem-vindo, ó Rei Jesus, és o amado que nossa alma anseia. Sê bem-vindo, ó Rei, vitorioso pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Recebe a nossa adoração, aroma suave, nossas vidas é o melhor que podemos oferecer a Ti. Sê bem-vindo, ó Rei Jesus, és o amado que nossa alma anseia. Sê bem-vindo, ó Rei, vitorioso pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Recebe a nossa adoração, aroma suave, nossas vidas é o melhor que podemos oferecer a Ti. Eu gosto muito dessa música, ela é muito linda, não é? E como a gente convidou Ser Bem-vindo ao Rei Jesus, eu quero convidar você a ficar conosco também. É um momento rico de estudo da Palavra de Deus. Vamos conhecer mais texto da Escritura Sagrada, Colossenses, capítulo 2. Bom, primeiro é importante dizer que a epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses é uma das 4 cartas que ele escreveu na prisão, muito provavelmente em Roma, né? E ela é uma carta, digamos assim, geminada com a carta aos Efésios. Bom, assim como Romanos e Gálatas têm particularidades, Efésios e Colossenses também têm coisas em comum, uma com a outra, não é? A carta do apóstolo Paulo aos Efésios fala da igreja como corpo de Cristo. A carta de Paulo aos Colossenses fala de Cristo como cabeça da igreja e descreve muito bem a obra da redenção que ele, Jesus, realizou por nós, seu sacrifício, seu sofrimento, sua morte e a sua gloriosa ressurreição para dar perdão, vida e salvação para todos nós. Bom, vamos lá então. Nós queremos ler o texto bíblico, claro, não podemos estudar a Bíblia sem ler o texto, né?
Eu quero ler os versículos 1 a 5. Lemos assim: Quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face. Faço isso para que o coração deles seja consolado, para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento, para o conhecimento do mistério de Deus que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros do conhecimento. Digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos, porque embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza que têm em Cristo Jesus. Bom, vamos lá. Aqui o apóstolo Paulo está falando do seu grande esforço para que o evangelho que ele pregou aos cristãos lá de Colossos, que esse evangelho não seja eclipsado, que ele não seja encoberto por ensinos falsos, daqueles que se mostram atraentes, mas que afastam de Cristo. Na verdade, querido amigo e amiga, toda e qualquer heresia, todo e qualquer ensino falso, ele trabalha contra, ele conspira contra a obra da redenção em Cristo Jesus, por mais insignificante que possa parecer. Por isso Paulo diz que ninguém vos engane. O apóstolo Paulo diz que ele mesmo longe estava perto. Ora, como assim? Na verdade, ele estava perto pela sempre presente palavra de Deus que ele havia ensinado, ou seja, a palavra permanece para sempre. E depois pelas constantes orações que ele levava aos céus, suplicando a Deus bênçãos pela vida dos colossenses. Bom, vamos ler agora os versículos 6 e 7. Paulo fala do desejo que ele tem do progresso na fé dos colossenses. Lemos assim: Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem vivendo nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graças. O apóstolo Paulo, ele fala aqui da fé que os colossenses receberam desde o seu batismo, e encarece aos colossenses que eles andem nesta fé. Ele usa aqui palavras bonitas, ele diz que sejam radicados e edificados. Isso tem a ver com raiz e com edifício, obviamente. Isso aponta para algo que não é apenas firme, mas que é duradouro. Ou seja, que os colossenses que receberam a fé em Cristo Jesus desde o seu batismo não se percam pelo caminho. A palavra de Deus faz com que isso seja possível em Cristo Jesus, ou seja, é a palavra de Deus que faz com que seja possível que nós permaneçamos na fé nele até o fim. E esse é o desejo de Paulo para com os colossenses, e certamente é o desejo de Deus para comigo e com você. Ok, eu quero convidar você para que nós cantemos um hino do nosso inário, o hino 245, Ó, queremos sempre ouvir. Esse hino a gente pede a Deus que Deus nos dê sempre constante vontade de ouvir a palavra dele, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos. Essa palavra que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Esta palavra que nos liberta, esta palavra que nos dá a vida que dura para sempre. Falando da palavra de Deus, Jesus diz que bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e guardam em seus corações. Vamos lá? 2, 4, 5. Ó, queremos sempre ouvir a palavra do Senhor. Encontramos nela paz, pois nos há de conduzir ao bendito Salvador, que perdão e alento traz. É divino seu poder, salvará quem nele crê. A palavra de Jesus diz ao pobre pecador como pode a vida obter salvação perfeita e luz para andar com o Senhor e jamais esmorecer. Os seus passos guiará
e esperança lhe dará. Doce verbo de meu Deus, sempre queiras consolar os aflitos neste val e as quietudes lá dos céus, aos cansados apontar, ó morada celestial, quem me dera estar em ti, livre do pesar aqui. Ok, prosseguindo o nosso estudo, quero convidar você para que a gente leia os versículos 8 a 15. Lemos assim: tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da vossa carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os seus pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Ele removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Bem, o apóstolo Paulo ele fala da doutrina falsa, dizendo que as filosofias e vãs sutilezas, ou seja, algo aparentemente agradável, atraente, sutil, camuflado, que aparentemente promove as pessoas, no fundo, negam a Cristo. Em nosso tempo, nós somos infelizmente tentados, e quantos cristãos caem à tentação de esposar ideologias e filosofias que negam as verdades fundamentais da fé cristã. Por exemplo, querido amigo e amiga, quantos jovens entraram na universidade e se perderam na fé? Entraram na universidade e saíram da fé, foram confrontados com ideologias, filosofias envenenadas. Aqui eu não estou falando contra o ensino, contra a ciência, muito pelo contrário, estou dizendo desse envenenamento de ideologias e filosofias que conspiram, que jogam contra o ensino claro da palavra de Deus. Muitos jovens assim se afastaram de Cristo e da sua obra da redenção. O apóstolo Paulo diz que Jesus é plenamente Deus, ele é Deus igual ao Pai e igual ao Espírito Santo. Coisa que muitas ideologias e filosofias tentam negar. Aliás, também muitas teologias. E aí ele diz que nele, Cristo, nós fomos circuncidados, lá quando fomos batizados. Ali, diz Paulo, nós fomos sepultados com Cristo na morte pelo batismo, para que, como ele ressuscitou dos mortos, nós também possamos viver uma nova vida pelo poder de Deus. Paulo fala algo aqui sensacional. Ele diz que Jesus cancelou o escrito de dívidas que era contra nós, que constava de ordenanças e que nos era prejudicial, ou seja, nosso registro de pecados, esse registro que depunha contra nós, ele cancelou, ele encravou na cruz, pagando por nós e triunfando deles na sua gloriosa ressurreição. O apóstolo Paulo afirma de maneira tão maravilhosa que Jesus fez isso absolutamente por graça. E aí ele então deixa claro que todos os nossos pecados foram pagos, ou seja, que nada nos separa do amor de Deus. É o que ele vai dizer aqui nos versículos 8 em diante. O apóstolo Paulo, ele fala bem assim, deixando claro que nada nos separa do amor de Deus. A partir dos versículos 14 e 15,
Ele deixa claro que nem a lei cerimonial, nem princípios como sábados, como festas, como lua nova, como comida, como bebida, nada deve ser interposto, nada deve atrapalhar a nossa caminhada de fé. Pois se estas coisas passarem a valer, então a fé cristã perde espaço. Cristo perde espaço. Ele, Jesus, veio exatamente para cumprir a lei em nosso lugar e para nos dar a sua justiça de presente no Evangelho. E é nesse Evangelho maravilhoso que ele nos concede esta maravilhosa nova vida que ele veio nos presentear pela fé nele. E é disso que ele fala nos versículos 20 a 23. Lemos assim: se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisso, não coma disso, não pegue aquilo. Todas estas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas dos homens. De fato, estas coisas têm a aparência de sabedoria ao promoverem um culto que as pessoas inventam, de falsa humildade, tratamento austero do corpo, mas que não tem nenhum valor contra as inclinações da carne. Veja só que coisa interessante. Nas nossas confissões luteranas, lá na Confissão de Augsburgo, na Apologia, no artigo 28, no tomo 10, no parágrafo 10, nós lemos bem assim: as tradições não são de proveito no que concerne à justiça e à vida eterna. E isso porque comida e bebida, vestes ou coisas semelhantes, perecem com o uso. A vida eterna é realizada nos corações por coisas eternas, isto é, pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Ponto. Até aqui, eu queria trazer algumas reflexões desse texto para o nosso dia a dia. Primeiro, Paulo nos adverte aqui do ensino falso. Às vezes a gente é tentado a pensar que o ensino falso, a heresia, a doutrina falsa é coisa de somenos importância. Não, não é. Né? Talvez a gente pense assim, aquelas pessoas que negam o batismo infantil, por exemplo, aquelas pessoas que negam a presença real de Cristo na Santa Ceia, ou aquelas pessoas que ficam dizendo, eu me decidi por Jesus, eu aceitei a Cristo. Isso é um detalhe. Não, não é. Né? Toda a heresia, todo o ensino falso conspira contra a obra da redenção. Ao passo que, se eu passar a ser influenciado por esses ensinos falsos, eu me deixo afastar de Cristo. Aliás, e o nosso cuidado deve se redobrar pelo fato de que esses ensinos, eles são muito atraentes, eles são muito agradáveis. As pessoas que os defendem têm uma linguagem muito, muito bonita, muito sábia, aparentemente muito prática, muito concreta. Tenhamos nós cuidado para não sermos enredados por esse ensino falso. Que nós possamos nos apegar à palavra de Deus. E qual é esta palavra? Aquela que diz que Deus nos ama tanto, que enviou o seu Filho Jesus Cristo para a nossa salvação. Ou seja, Jesus, que era Deus igual ao Pai desde a eternidade, ele se torna homem como nós, como você e eu, obviamente sem pecado, leva sobre si os nossos pecados. Então os pecados que ele tem são pecados alheios a ele, são nossos pecados. E como diz Paulo aqui em Colossenses 2, ele encrava esses nossos pecados na cruz, ele paga por eles na cruz, para que nós possamos ter a nova vida que ele nos dá. Essa nova vida que de fato vale a pena ser vivida pela fé em Cristo Jesus. Não deixe que sábado, festa, lua nova, não come isso, não prove aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Não deixe que essas coisas se interponham na sua caminhada cristã e ocupem o lugar de Cristo. Creia em Cristo como seu Salvador. Fique em paz, fique com Jesus. Amém. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.